Neste capítulo 10, concentraremos a nossa atenção no mecanismo de radiação. Ao longo do curso, nós já utilizamos algumas expressões relativas a este mecanismo, especialmente aquela que nos permitia estimar a troca de calor de uma superfície com uma vizinhança que a envolvia completamente. Neste capítulo, nós teremos condições de verificar esta equação, identificar as suas condições de validade e nos aprofundar um pouco mais sobre esse mecanismo. Os objetivos, então, deste capítulo 10 são os de apresentar e discutir conceitos sobre transferência de calor por radiação, relembrar o conceito de corpo negro e da lei de Stefan Boltzmann, comentar sobre a radiação emitida pelos corpos reais e definir e ver valores da emissividade para alguns tipos de superfícies e conceituar corpo cinza. Outro objetivo importante é o de avaliar a troca de calor por radiação entre superfícies, conceituar e definir e determinar valores para os fatores de vista e apresentar e aplicar um método que pode ser utilizado para equacionar a troca de calor entre duas superfícies, que é o método de Oppenheim. Esse método utiliza uma analogia das superfícies cinzas com um circuito elétrico e veio facilitar tremendamente o equacionamento de troca de calor entre superfícies. É importante salientar que a radiação é um mecanismo extremamente complexo e a abordagem que será apresentada aqui é, no nosso ponto de vista, o essencial sobre radiação, o mínimo necessário para que um engenheiro, especialmente um engenheiro metalurgista, possa tratar problemas de radiação, especialmente aqueles envolvidos em processos metalúrgicos, onde a radiação tem sempre uma relevância bastante significativa, uma vez que normalmente lidamos com temperaturas altas. Um sumário, então, deste capítulo, onde vamos lidar com os fundamentos da transferência de calor por radiação, seriam inicialmente comentar sobre características gerais da radiação, o espectro da radiação, depois verificarmos a radiação do corpo negro, que é por definição um radiador ideal, depois tratar da radiação do corpo real, a aproximação de engenharia que normalmente fazemos, que é de conceituar e utilizar a formulação para um corpo cinza, e finalmente estudaremos a troca de calor entre superfícies por radiação, definindo o fator de vista, vendo maneiras de estimar esse fator de vista e, finalmente, introduzindo o conceito de circuito elétrico, que é muito útil quando temos como objetivo quantificar a troca de calor por radiação entre superfícies. Esta figura, ela ilustra o espectro de radiação. Então, na realidade, nós temos qualquer corpo a uma determinada temperatura, ele vai emitir radiação ao longo de diferentes faixas de comprimentos de onda. Esse caso aqui, nós estamos ilustrando os diferentes comprimentos de onda e os diferentes tipos de radiação associados a eles. Então, dependendo do comprimento de onda, para comprimentos de onda mais curtos, nós temos os raios gama, raios X, ultravioleta, a parte de infravermelho, microondas, e aqui está destacada uma região que vai de comprimentos de onda de 10 a menos 1 até 10 a 2, que concentra então o que se chama de radiação térmica. Vocês observem que essa radiação térmica, uma parte do que nós definimos como radiação térmica, está dentro do campo do visível e é o que caracteriza as diferentes cores que conseguimos verificar em objetos que estão em diferentes temperaturas, uma vez que, dependendo da temperatura em que eles se encontram, eles vão emitir diferentes quantidades de energia dentro do campo de comprimentos de onda, que é o comprimento, que é a faixa do visível. Então, conseguimos, muitas vezes, associar a temperatura dos corpos à sua coloração, e isso está associado ao espectro de radiação emitida pelo corpo.
Um conceito importante quando lidamos com radiação é o conceito de corpo negro. Corpo negro é, por definição, um radiador ideal. As características desse tipo de corpo são as de ser uma superfície ou um corpo que absorve toda a energia que incide sobre ele, independentemente do comprimento de onda e da direção. Este corpo possui também o máximo poder de emissão de energia para uma dada temperatura e em um dado comprimento de onda. E outra característica do corpo negro é a de ser um emissor difuso, o que significa dizer que ele emite energia em todas as direções e na mesma intensidade em todas essas direções. O poder de emissão de energia de um corpo negro em um dado comprimento de onda é expresso através da lei de Planck, cujo enunciado matemático é apresentado nesse slide. Esta letra E lambda B, ela significa o poder de emissão do corpo negro em um dado comprimento de onda e em uma dada temperatura. A equação que expressa esse poder de emissão é dada por uma constante, C1, dividido pelo comprimento de onda elevado à quinta potência, multiplicado pelo exponencial de uma outra constante, C2, dividido por lambda-t menos 1. Os valores dessas duas constantes, C1 e C2, estão especificados aqui. Se utilizarmos esta equação e plotarmos o poder de emissão deste corpo negro a uma dada temperatura ao longo dos diferentes comprimentos de onda, obteremos o gráfico que será apresentado no slide a seguir. Este gráfico, então, ele ilustra o poder emissivo espectral do corpo negro a uma dada temperatura. Então, o valor a unidade deste parâmetro é watt por metro quadrado por micrômetro. Então, é o poder de emissão em termos de watt por unidade de área em um dado comprimento de onda. E aqui na abscissa nós temos esse comprimento de onda. Então, são apresentadas aqui diferentes curvas deste poder de emissão. Essas curvas estão construídas para diferentes níveis de temperatura. Então, o que nós observamos é que, à medida que a temperatura do corpo vai aumentando, o seu poder de emissão vai crescendo e o valor de máximo poder de emissão também vai se deslocando para comprimentos de onda cada vez menores. É interessante observar também que, à medida que a temperatura começa a ficar superior a alguma coisa em torno de 800 Kelvin, uma parte da energia emitida pelo corpo por radiação começa a cair dentro do campo de comprimentos de onda do visível, e é, como eu comentei anteriormente, isso que vai ser responsável por enxergarmos os corpos em diferentes colorações, a diferentes temperaturas. Isso começa a ser verdade, por exemplo, no caso do aço, para temperaturas do aço aí em torno de 1000 Kelvin até valores um pouco superiores, em que conseguimos observar o aço com diferentes colorações, e isso ocorre em função de sua temperatura. Já para corpos que estejam em temperaturas mais baixas, a coloração que enxergamos para esses corpos, na realidade, não tem relação com a energia que ele está emitindo, uma vez que essa quantidade é bastante reduzida, mas sim associada à parcela de energia que esses corpos estão refletindo. Vocês observem também que este gráfico, esse poder de emissão, está concentrado apenas na faixa de comprimentos de onda, que cai dentro da faixa da radiação térmica. Se nós integrarmos essa equação e determinarmos a área debaixo dessas curvas, nós teremos o poder emissor total do corpo a uma dada temperatura. Quando realizamos essa integral, nós geramos uma equação que é a chamada equação de Stefan-Boltzmann, que vai quantificar o poder de emissão total de um corpo negro em uma dada temperatura. A integral, então, do poder de emissão de um corpo negro em um dado comprimento de onda, ao longo de toda a faixa de comprimentos de onda, ou seja, de comprimentos de onda de zero até valores que vão tendendo para infinito, nos permite gerar a equação que representa o poder de emissão de um corpo negro em uma dada temperatura. Este poder de emissão
é estimado através da constante de Stefan-Boltzmann multiplicado pela temperatura absoluta do corpo elevado à quarta potência. Em unidades do Sistema Internacional, a constante de Stefan-Boltzmann tem o valor de 5,67 vezes 10 a menos 8 watt metro quadrado, Kelvin à quarta. Ao multiplicar essa constante pela temperatura absoluta do corpo elevada à quarta potência, temos o poder de emissão do corpo negro, então, expresso em watt por metro quadrado, que são unidades de fluxo de transferência de calor ou fluxo de emissão de energia. Esta figura da esquerda, ela representa de forma esquemática a mesma figura que vimos no slide anterior, que tem o poder de emissão em função do comprimento de onda, traçado para os diferentes comprimentos de onda. Essa curva suave que é apresentada aqui representa de forma esquemática o que vimos com mais detalhe no slide anterior, representando o poder de emissão do corpo negro a uma dada temperatura. Uma superfície real ela teria um comportamento semelhante ao que é indicado aqui de forma esquemática. Neste caso, o que observamos é que a fração da energia que é emitida por essa superfície é uma fração variável em relação àquela que seria emitida pelo corpo negro. A situação prática corresponderia a um corpo que apresenta uma emissividade variável com o comprimento de onda. A emissividade é uma característica da superfície que representa, então, um número fracionário, que é a relação entre o poder de emissão de um corpo real e aquele do corpo negro em uma dada temperatura e em um dado comprimento de onda. Nós observamos, então, que essa curva representa uma situação de um corpo que apresenta uma emissividade variável com o comprimento de onda. O tratamento de corpos reais como esse seria extremamente complexo se fôssemos considerar essa variação do poder de emissão com o comprimento de onda. Uma abordagem de engenharia que é muito comum de ser desenvolvida é estimar uma emissividade média que faça com que a área debaixo dessa curva, para uma superfície real, fique semelhante a um corpo que apresente uma emissividade constante, independente do comprimento de onda, mas cuja área debaixo da curva seja a mesma dessa curva real. Isso seria, por exemplo, uma curva como essa vermelha que está apresentada aqui agora. Quando construí essa curva vermelha, a minha ideia foi de fazer com que em cada ponto dessa curva o valor de poder de emissão fosse sempre uma fração constante daquela que é emitida pelo corpo negro em um dado comprimento de onda. Então, essa curva vermelha representaria uma superfície real com a emissividade independente do comprimento de onda. Essa é uma das características do que se costuma definir como corpo cinza. Ela é uma aproximação de engenharia bastante conveniente e que nos permite, então, tratar os problemas de radiação envolvendo superfícies reais sem nos envolvermos com o detalhamento da distribuição dessa energia ao longo dos diferentes comprimentos de onda. Uma outra característica do corpo negro é a de ser um emissor difuso. Aqui nessa metade da esquerda da figura está representada então a energia emitida por um corpo negro. Essas setas grandes que estão mostradas aqui representariam o poder de emissão do corpo negro ao longo dos diferentes ângulos. Vocês veem que esses valores dessas setas eles são iguais, o comprimento delas é igual, indicando que o poder de emissão do corpo negro é indiferente desse ângulo θ. As superfícies reais elas podem ter um poder de emissão que varie com esse ângulo θ. Uma outra consideração que faremos aqui no tratamento dos corpos reais é de assumir que eles são emissores difusos, ou seja, que eles vão emitir a mesma quantidade de energia independente do ângulo. Comentamos nos slides anteriores e ao longo do curso sobre esse parâmetro definido como emissividade. A emissividade é um número inferior a 1 que vai representar uma fração de energia com que um corpo real emite a sua energia em relação ao poder de emissão do corpo negro. Esta figura que está apresentada aqui, ela ilustra faixas usuais de valores de emissividade total
para diferentes tipos de corpos e diferentes superfícies, desde pinturas e acabamentos anodizados para vegetação, água, pele, minerais e vidros que vão tendo valores de emissividade mais baixos, os óxidos e as cerâmicas, e nos valores, nas regiões de valores de emissividades mais baixos, também cobrindo uma faixa relativamente ampla de emissividade, os metais oxidados, depois os metais polidos. Essa parte de cima aqui da figura, ela dá um zoom na região de valores de emissividade mais baixos, onde vemos que normalmente os metais, especialmente metais polidos ou metais altamente polidos, folhas e filmes, vão apresentar valores de emissividades bem mais baixos do que, por exemplo, a pele humana. Um caso a se destacar é do alumínio, por exemplo. O alumínio é um metal que tem uma emissividade extremamente baixa, já na faixa aqui de 0,1 a 0,5, o que dificulta, por exemplo, a utilização de pirômetros ópticos para medição de temperatura. Os pirômetros ópticos eles costumam medir a temperatura através da detecção da energia que é emitida pela superfície no campo do infravermelho. Então, no caso do alumínio, como essa quantidade de energia emitida é muito baixa, os sensores que medem a temperatura do alumínio, usando essa característica do poder de emissão de energia dele no campo do infravermelho, tem que ser equipamentos bem mais sensíveis daqueles que normalmente são utilizados, por exemplo, para medições de temperatura do aço, especialmente aços em altas temperaturas, que nesse caso o aço já possui uma emissividade bem superior à do alumínio e a quantidade de energia emitida então por radiação é bem mais alta. Vamos examinar agora o que acontece com a energia que incide, energia de radiação que incide sobre um determinado corpo ou sobre uma superfície. Nós definimos aqui G índice lambda, como a energia que está incidindo sobre o corpo com um dado comprimento de onda específico. Nós já sabemos desde etapas anteriores do curso, aqui é uma breve recapitulação do que comentamos antes, é de que a energia que incide sobre um corpo por radiação, ela pode ter três destinos. Um deles é o de ser refletida, uma outra parcela pode ser transmitida através do corpo, no caso de estarmos lidando com corpos transparentes ou semitransparentes, e uma outra parcela de energia é a energia que é absorvida pelo corpo. Nós podemos apresentar esse diagrama tanto para a quantidade de energia em cada comprimento de onda específico, como também para a quantidade total de energia que incide sobre uma superfície por radiação ao longo de todos os comprimentos de onda. Essas diferentes frações elas são quantificadas por diferentes características físicas das superfícies e dos corpos. Essas características físicas dos corpos são definidas como sendo a refletância, a absortância e a transmitância. Por um processo ou por um fundamento de conservação de energia, lembrando que a energia que incide vai ser dividida nessas três frações, nós podemos dizer que a soma dessas três características ou desses três parâmetros vai ser unitária. Então, tanto a refletância, quanto a absortância, quanto a transmitância, elas vão ter valores que vão variar entre 0 e 1, mas satisfazendo essa condição que a soma dessas três vai ser igual à unidade. Esta relação ela é válida para comprimentos de onda específicos e é válido também para a quantidade total de energia que incide sobre uma superfície que pode ser dividida nessas três frações. Quando nos referirmos nos slides posteriores a um corpo opaco, estaremos nos referindo a um corpo cuja transmitância é igual a 0. Uma boa parte das superfícies de interesse nosso são superfícies opacas. Se pensarmos, por exemplo, nos refratários, nos metais, todos eles não têm essa característica de transmitir energia através do corpo. Então, são meios denominados como meios opacos e para eles vale a relação da refletância adicionada à absortância, tanto para comprimentos de onda específicos quanto para a quantidade total de energia, a soma desses dois parâmetros vai ser igual a 1. É interessante salientar que quando pensamos no balanço de energia para um corpo,
concentrando na parte de energia de radiação, nós vemos que a única parcela que tem interferência sobre o balanço de energia do corpo é a parcela da energia que é absorvida pelo corpo. As parcelas refletidas e transmitidas não interferem neste balanço de energia. Ao longo deste curso de fenômenos de transporte, nós viemos utilizando uma equação matemática que é conhecida como lei de Kirchhoff e não tivemos oportunidade de demonstrá-la. Isso será feito agora. Para tal, nós consideraremos um corpo que esteja contido numa região onde a energia emitida é aquela semelhante ou aquela com a mesma intensidade de um corpo negro. Então, nós podemos afirmar que a energia que incide sobre esse corpo é aquela característica da do corpo negro. Então, podemos dizer que a irradiação G é igual ao poder de emissão do corpo negro. Esse índice 1 aqui se relaciona à temperatura em que este corpo negro se encontra. Lembrando que esse corpo vai ser um corpo real, ele vai absorver uma quantidade da energia que está sendo emitida pelo corpo negro. Então, a energia que vai ser absorvida, ela é o produto da absortância vezes a irradiação total. E neste caso vai ser a absortância multiplicado pelo poder de emissão do corpo negro, do qual essa superfície está envolvida. E o outro ponto é a energia que é emitida por esse corpo. Como esse corpo é um corpo real, ele vai emitir energia a uma fração daquela do corpo negro na mesma temperatura deste corpo. Então, essa energia ela pode ser quantificada pelo produto da emissividade deste corpo multiplicada pela emissividade, pelo poder de emissão deste corpo a uma dada temperatura T2. Em um cenário onde as temperaturas do corpo negro considerado no caso anterior e do corpo real sejam iguais, ou seja, que T1 seja igual a 2, nós temos que satisfazer essa condição. A energia absorvida pelo corpo tem que ser igual à energia emitida por ele. Caso contrário, nós chegaremos numa situação absurda que um corpo está num ambiente trocando calor com um corpo que esteja à mesma temperatura e de repente esse corpo começa a aquecer ou resfriar. Então, para satisfazer essa condição de energia absorvida ser igual à energia emitida, nós temos que satisfazer essa relação que está aqui e, consequentemente, para satisfazer essa relação, o valor de absortância do corpo tem que ser igual à sua emissividade. Apesar dessa relação ter sido demonstrada para uma situação de equilíbrio térmico, ela também vai ser válida para situações onde esta condição não é satisfeita, bastando para sua validade que o corpo que esteja sendo considerado seja um corpo cinza. Neste caso, essa relação vai ser sempre satisfeita, independente deste corpo estar em equilíbrio térmico com a vizinhança ou não. Uma questão que sempre surge quando falamos de corpo negro, que é um radiador ideal, é como nós, em escala de laboratório, poderíamos simular a energia emitida por um corpo negro. Uma condição que é normalmente utilizada é a de utilização de uma cavidade, como a que está ilustrada aqui, ou então aqui na figura da direita, numa situação mais real, onde temos um forno com diferentes elementos de aquecimento, e esse forno, então, constitui um invólucro apenas com uma pequena abertura. Se nós considerarmos um desses dois casos, nós veremos que em cada ponto dessa superfície, a energia que estará sendo emitida aqui vai ser uma fração daquela do corpo negro. Mas, logicamente, como estamos tratando de um invólucro, vai sair dessa superfície também, além da energia que ela está emitindo, em função de sua temperatura, a energia que está sendo refletida nessa superfície. E esse corpo pode estar refletindo energia que foi incidida, que foi emitida por um outro ponto e que incide sobre ele uma fração dessa energia, então vai ser refletida. E poderemos considerar, então, que num dado ponto no interior desta cavidade, além da energia que está sendo emitida pelo esse ponto na superfície em função de sua temperatura, nós teremos também a quantidade de energia que está sendo refletida após a emissão de vários desses pontos que estão incidindo
sobre esse ponto aqui em particular. Então, se na realidade formos quantificar o total de energia que está saindo de uma determinada posição, de uma determinada área aqui no interior do invólucro, nós teríamos o poder de emissão desta cavidade. E este poder de emissão seria o resultado da soma do que ele está emitindo, mais o de infinitas reflexões que vão ser geradas aqui no interior desta cavidade. O resultado, então, seria um poder de emissão definido por esta equação matemática. Aqui temos a emissividade, o poder de emissão do corpo negro na temperatura em que esta cavidade se encontra. Então, a primeira parcela representa a quantidade de energia que está sendo emitida pelo corpo em função da temperatura dele, e as outras parcelas que vêm somando são os resultados das quantidades que estão sendo refletidas após sucessivas reflexões no interior dessa cavidade. Então, essas parcelas vão ser a soma quando tem uma reflexão apenas de ρ. Depois nós podemos imaginar que esteja saindo desse corpo a energia que foi emitida por um determinado ponto, que foi refletida neste corpo, e posteriormente essa é uma energia que foi refletida aqui incide sobre essa superfície e novamente uma fração vai ser refletida. Se sairmos considerando as inúmeras possibilidades de reflexões, vamos somando parcelas de ρ com expoentes que vão crescendo, e se essas reflexões forem tendendo a infinito, esse somatório aqui vai se estender até valores de ρ tendendo a infinito. Logicamente, esse somatório não vai chegar em infinito, porque essa cavidade ela tem uma abertura. Então, em um dado ponto, a reflexão vai ser limitada, porque finalmente a energia vai sair aqui de dentro da cavidade. Quando utilizamos conceitos matemáticos, é possível demonstrar que esse somatório que está aqui, ele tende para essa expressão, ou seja, emissividade multiplicado pelo poder de emissão do corpo negro na temperatura da cavidade, e esse somatório que está aqui entre parênteses, considerando que o ρ é um número inferior a 1, ele converge para essa razão, 1 dividido por 1 menos ρ. Se lembrarmos que estamos considerando uma cavidade como um corpo opaco, nós satisfazemos a condição de que a absortância mais refletância vão ser iguais a 1. Então, 1 menos ρ é igual a absortância, e se considerarmos a lei de Kirchhoff, a absortância é igual à emissividade. Então, substituindo 1 menos ρ por emissividade, nós constatamos então que o poder de emissão de uma cavidade se aproxima do poder de emissão de um corpo negro. Esse arranjo, então, ele é muito utilizado em laboratório para quantificarmos a energia emitida por um corpo negro numa dada temperatura, considerando que a energia emitida por uma cavidade se aproxima daquela energia emitida por um corpo negro a essa mesma temperatura aqui do interior da cavidade. Uma aproximação que utilizaremos no restante do curso relativo às superfícies reais é de aproximá-las como apresentando o comportamento de um corpo cinza. As características do corpo cinza é que eles apresentam absortância igual à emissividade e que esse valor, para um dado comprimento de onda, ele é constante ao longo de todos os comprimentos de onda e iguais à emissividade ou absortância total. Essas condições aqui são características dos corpos cinzas. E uma outra característica que assumiremos como válidas para os corpos cinzas é que eles são emissores difusos, ou seja, apresentam refletância e emissividade que independem do ângulo. De agora em diante, em todas as considerações que faremos para a troca de energia por radiação entre superfícies, nós assumiremos a validade da aproximação do corpo cinza como uma aproximação razoável para tratarmos os problemas de radiação.